Boa noite, paz do Senhor Jesus. Vamos começar consagrando a Deus esse culto e esses momentos que vamos passar aqui no templo, amém? Querido Deus, querido Pai, graças por mais um dia, por mais uma oportunidade. Consagramos a Ti esse culto, esse tempo que vamos passar aqui. Pedimos a Tua bênção nesta hora, a Tua proteção, o Teu perdão para os nossos pecados, a Tua unção, a Tua graça sobre nós, Pai. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Neste mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Ele vai voltar. Neste mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Ele vai voltar. Foi no Calvário que Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Aleluia! Glória a Deus! Glórias ao que vive! Aleluia! Amém.
Amém. Shalom para todos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 23. E nós vamos ler 2 versículos, verso 33 e o 34. Lucas 23, versos 33 e 34. Acompanhe comigo a leitura, por favor. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, graças por essa palavra. Pedimos que Teu Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações, dando-nos entendimento, sabedoria, discernimento, força, capacitação, revelação, e daremos a Ti sempre a glória, a gratidão, o louvor e a nossa adoração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nada está na Bíblia por acaso. Nenhum ponto, nenhuma vírgula, nenhuma letra, nenhum número. Tudo na Bíblia tem um sentido, tudo na Bíblia tem um significado. Cada número tem um significado. Eu fico maravilhado, especialmente com o número 7. O número 7 na Bíblia, ele é sagrado. O número 7 fala de perfeição. O número 7 simboliza a totalidade. O número 7 simboliza a completude. Por exemplo, os 7 caminhos, lá em Deuteronômio, capítulo 28, verso 7. Até o versículo de Deuteronômio 28 é de número 7. E que diz assim: todo inimigo que vier contra ti, por um caminho, fugirá de ti por 7 caminhos. Glória a Deus. O 7º dia, o sábado, é sagrado ao Senhor. As 7 estrelas de Apocalipse, capítulo 1, verso 16. Os 7 candeeiros de ouro, de Apocalipse 1, 12. Os 7 anjos, 7 selos, 7 taças, 7 trombetas, as 7 igrejas, as 7 cartas. Tudo tem um significado. Lá na cruz do Calvário, quando nosso amado Senhor e Mestre e Deus, Cristo Jesus, foi crucificado, pregado naquela cruz, entre o exato momento da sua crucificação e o exato momento de sua morte, ele proferiu 7 palavras. Era como se Jesus estivesse dizendo para nós: o meu sacrifício é sagrado. Este sacrifício é perfeito. Este sacrifício é completo, é pleno. Glória a Deus. E a primeira das 7 últimas palavras que o Senhor Jesus liberou na cruz do Calvário está aqui, nesses 2 versículos que eu li com você, em Lucas 23, os versos 33 e 34. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram,
bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, 2 pontos, e aqui está a primeira palavra de Jesus, das 7 últimas palavras que ele proferiu na cruz do Calvário. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Repita comigo. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esta a primeira das 7 últimas palavras de Jesus na cruz do Calvário. Todos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos os 4 evangelhos informam para nós que Jesus foi crucificado entre 2 criminosos, para que se cumprisse o que o profeta Isaías havia profetizado no capítulo 53 e no verso 12 do seu livro, quando diz: na morte foi contado com os transgressores. Isaías, há 700 anos antes da crucificação de Jesus, havia profetizado que na sua morte, na morte de Jesus, ele seria contado com os criminosos, com os pecadores, com os transgressores. Aleluia! Agora Jesus está liberando a palavra de Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, no plural. Ou seja, Pai, perdoa todos eles, tanto judeus quanto romanos. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E o verso 34 informa para nós que, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Oh, glória a Deus! Para se cumprir o que o salmista Davi havia profetizado no Salmo 22, no verso 18. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sorte. 1000 anos antes da crucificação de Jesus, já estava profetizado no Salmo 22, no verso 18, que as vestes de Jesus seriam repartidas e que a túnica de Jesus seria disputada em sorteio pelos soldados. Diga graças a Deus. E Deus, em Cristo Jesus, agora, nós ouvimos essa frase maravilhosa da boca do Senhor Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esta é a primeira das 7 últimas palavras de Jesus na cruz do Calvário. Vamos, por um momento, relembrar a cena. No alto do Monte Calvário estão 3 cruzes. O Senhor Jesus está pregado na cruz do meio. Ao seu lado direito está pregado um criminoso. Ao seu lado esquerdo está pregado um outro criminoso. Jesus morreu exatamente como ele viveu, entre os pecadores. Sempre viveu entre os pecadores aqui na terra e morreu no meio de pecadores. Um à sua direita, outro à sua esquerda. Porque Jesus veio a este mundo para buscar os pecadores. Amém? E entre eles, eu e você. Agora estamos aqui, pela graça dele e pela misericórdia dele, que nos alcançou um dia. Diga, louvado seja Deus. Ele viveu entre os pecadores para conquistar os pecadores. Ele viveu entre os pecadores para perdoar os pecadores. Ele viveu entre os pecadores para transformar os pecadores. E quando chegou o momento de morrer, está lá ele sendo crucificado
entre dois pecadores, no meio de pecadores. E esta é a primeira das 7 últimas palavras de Jesus na cruz do Calvário, e ela é uma oração ao Pai. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus começou seu ministério com oração. E Jesus terminou seu ministério com oração. Ninguém nesta terra pode viver em vitória se não aprender a viver como Jesus viveu. Pastor, e como Jesus viveu? Dependendo constantemente do Pai. Jesus viveu colocando a vida aos pés do Pai. Jesus viveu recebendo a força que vem do Pai. Amados, é muita gente negligenciando Deus em nossos dias. É muita gente brincando com Deus em nossos dias. É muita gente nem aí para Deus em nossos dias. Mas, naquele dia, o grande dia, o dia do Senhor, da volta gloriosa do Senhor, aquele dia em que a Bíblia chama de grande e terrível dia, será grande para aqueles que estiverem na presença de Deus, mas será terrível para aqueles que não estiverem na presença de Deus. E nesse grande e terrível dia, então haverá uma verdadeira corrida atrás de Deus. Haverá uma correria em busca de Deus. Haverá muita fome de Deus nesse dia. Haverá muita sede de Deus nesse dia. Mas será tarde demais. Jesus nos diz, no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, no verso 33, que as ovelhas serão colocadas à sua direita, e elas ouvirão: vinde, benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino. Os cabritos serão colocados à sua esquerda, e eles ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Diga: Jesus, misericórdia de mim. Sabe por que Jesus viveu uma vida vitoriosa aqui nessa terra? Jesus não foi vitorioso aqui porque ele era Deus. Não foi pelo fato de ele ser Deus, não. Quando ele veio a essa terra, ele fez um pacto com o Pai. Ele fez uma aliança com o Pai. Ele fez um acordo com o Pai de não usar o seu poder divino sem a autorização do Pai. Ele fez uma aliança com Deus Pai, que não usaria o seu poder divino, a não ser com o consentimento, com a permissão do Pai. Graças a Deus, o apóstolo Paulo nos informa isso em Filipenses, no capítulo 2, no verso 7. A si mesmo se esvaziou, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, ele aprendeu a viver uma vida de obediência, ele aprendeu a viver uma vida de dependência total do seu Pai. E esse é o segredo. É viver uma vida de obediência e de dependência completa do Pai. Sabe por quê?
Muitas pessoas vivem uma vida derrotada aqui nesse mundo, porque elas estão fazendo coisas que Deus não mandou fazer. Diga, Senhor, me ajude. Pensemos num peixinho. Se você tira um peixinho da água, ele não vai viver muito tempo, porque o peixinho foi criado para viver em água. Assim é o ser humano. O homem não foi criado para viver fora de Deus. O ser humano foi criado para viver em Deus. E fora de Deus, ele não viverá. Mas voltemos para a cruz do Calvário. Jesus está liberando a palavra de bênção. É uma oração ao Pai. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus está com uma coroa perfurando a sua fronte. Mas ele está olhando para o amor do Pai. Aleluia. Todos nós temos problemas, amém? Não há uma pessoa sequer na face da terra que não tenha problemas. Mas nós não vamos ficar focados no problema. Se você ficar focado no problema, você só vai ver o problema. Mude o foco. Olhe para Deus. Jesus está com uma coroa perfurando sua cabeça, escorrendo sangue pelo seu rosto, mas isso não impede dele sentir o amor do Pai. Suas mãos estão pregadas. Suas mãos que tocaram tantos enfermos e curaram tantos enfermos. Suas mãos que tocaram tantas crianças, suas mãos que abençoaram tantas vidas, agora estão pregadas, mas isso não impede que ele sinta o amor do Pai. Ele está orando, mesmo com suas mãos pregadas, ele está orando ao Pai. Os seus pés estão pregados, ele não pode mais caminhar, ele não pode mais alcançar o perdido, ele não pode mais alcançar os pecadores, porque seus pés estão cravados na cruz, mas isso não impede de que ele esteja orando. Diga glória a Deus. Seus discípulos fugiram. Nesse momento, todos fugiram. E ele já não podia mais ensiná-los. Depois de 3 anos e meio ensinando seus discípulos, agora já não podia ensinar mais. Ele está pregado na cruz e eles fugiram todos. Mas isso não impede que ele esteja orando ao Pai, olhando para o Pai, olhando para o amor do Pai, sentindo a presença do Pai, sentindo o amor do Pai. Diga glória a Deus. Quantas vezes nós, ao nos depararmos com alguma dificuldade, uma perda de um emprego, por exemplo, um problema com um filho, um acidente, alguma adversidade em nossa vida, primeira coisa que vem à mente: Deus me abandonou. Deus me deixou sozinho, Deus esqueceu de mim. Jesus, no meio do sofrimento, no meio da agonia, no meio da morte, no meio da dor, perseguido, traído, zombado, humilhado, insultado, sangrando, não permitiu que nada disso o impedisse de ver a presença do Pai, de sentir o amor do Pai, aleluia. Nada disso o impediu de que ele estivesse ali orando ao Pai, buscando a presença do Pai. Uma pergunta eu gostaria de fazer para nós refletirmos, apenas para uma reflexão, não precisa responder. Você, ao passar por uma necessidade, ao enfrentar uma tribulação, alguma luta nessa vida, você é capaz de enxergar o rosto do Pai? Em um momento de luta, no caso de uma enfermidade,
Você é capaz de ver o Pai, de sentir a presença do Pai? Você é capaz de orar? Os amigos te rejeitaram e você se sente solitário. Você é capaz de ver o rosto do Pai? Você é capaz de orar ao Pai? Você foi traído pela pessoa que você mais amava? Você é capaz de ver o Pai? Jesus fez isso na cruz do Calvário. Sem amigos, abandonado pelos discípulos, odiado pela multidão, ele olha para o Pai. Castigado pelos soldados, ele olha para o Pai. Insultado, crucificado injustamente, acusado falsamente, mas ele está olhando para o Pai, está sentindo o amor do Pai, está sentindo a presença do Pai, está orando ao Pai. Graças a Deus. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Em meio a tanta ferida, em meio à agonia, em meio a tanta dor, ele está orando ao Pai. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai, eu não estou vendo nada. Pai, está tudo escuro. Pai, mas eu te peço, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Pai, está tudo escuro, mas eu sei que o Senhor está presente. Aleluia. Eu sinto a tua presença. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Será que somos capazes? Nos momentos de luta, de dificuldade, de tribulação, que todos nós enfrentamos nessa vida, será que somos capazes nesse momento de sentir a presença do Pai? Mesmo em meio à agonia, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à escuridão, à solidão. Mas vamos pensar nessas palavras do Senhor Jesus por um outro aspecto. Na hora da agonia, Jesus clama a seu Pai. Você observou que ele não está pedindo ajuda ao Pai? Normalmente, quando alguém passa por uma enfermidade, qual é a oração que a pessoa faz? Normal. Pai, me cura. Pai, me traz o alívio dessa dor. Quando alguém passa por uma situação de desemprego, normalmente como ora? Pai, me abre portas de um novo trabalho, de uma nova oportunidade. No caso de alguém que se sente numa prisão, como é que se ora? Normalmente, Pai, devolve-me a liberdade. Mas Jesus está cravado numa cruz, pregado na cruz, e a sua primeira palavra é uma oração para os outros. Ele não diz, Pai, tira-me daqui. Ele não pede, Pai, alivia a minha dor. Ele não pede, Pai, me liberta dessa cruz. Na hora da agonia, ele não ora por ele, ele ora pelos outros. Então, é por seus amigos que ele está orando? Não. É por seus familiares que ele está orando? Não. É por pessoas que fizeram bem para ele que ele está orando? Não. Na hora da agonia, sabe para quem ele ora? Ele ora por seus inimigos. Ele ora por aqueles que o esbofetearam. Ele ora por aqueles que o pregaram na cruz. Ele ora por aqueles que cuspiram em seu rosto. Ele ora por aqueles que cravaram uma coroa de espinhos em sua cabeça. É por esses que ele está pedindo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus ora por eles e pede a Deus, Pai, que os perdoe. Diga, Jesus me ensina
Na cruz do Calvário, Jesus vive aquilo que ele pregou. Na cruz do Calvário, Jesus vive aquilo que ele ensinou aqui na terra. Glória a Deus. Lá no Sermão do Monte, ele ensinou: perdoai os vossos inimigos. E na cruz do Calvário, ele está praticando a sua mensagem. Na cruz do Calvário, ele sai do ensino, ele sai da teologia e entra para a prática. Aleluia! Ele sai do ensino, sai da teologia e pratica a sua mensagem. Aquilo que ele pregou, aquilo que ele ensinou. Aleluia! Ele entra na realidade do perdão. Louvado seja Deus. Diga graças a Deus. Queridos, Jesus sai das palavras bonitas e pratica as palavras bonitas que ele liberou. Ele demonstra com sua vida, com sua carne, aquilo que ele ensinou. Hoje, há muitas palavras bonitas pregadas em todo canto. Muitos discursos maravilhosos, mas muito poucos testemunhos. Há muito conhecimento, há muita informação, mas muito pouco exemplo de vida, muito pouco testemunho de vida. Será que somos capazes de orar por nossos inimigos? Talvez, se estiver tudo bem conosco. Se estivermos bem de saúde, se tivermos dinheiro no bolso, se tivermos a família unida, talvez conseguimos orar pelos inimigos. Mas, e passando lutas? Será que oramos pelos inimigos? E passando sofrimento, e passando por uma situação financeira difícil, será que oramos pelos inimigos? E quando todos estão contra nós, será que oramos por eles? Amados, perdoar alguém é muito difícil. Sabemos disso. Perdoar alguém que nos fez um mal é muito difícil. Por nós mesmos nós não conseguimos. Somente por Jesus. Você por si, você por você, não consegue perdoar alguém que te causou um mal, a não ser por Jesus. E Jesus lá na cruz experimentava o pior sofrimento. Jesus foi a pessoa que mais sofreu nesta terra. Sofrimento físico, sofrimento mental, sofrimento espiritual, todo tipo de sofrimento que você possa imaginar. Liberou o perdão. Porque o perdão alivia a dor. Diga, perdão alivia a dor. Grave essa grande verdade com você. O perdão beneficia mais aquele que perdoa do que aquele que é perdoado. Quem não perdoa aquela pessoa que traiu, com certeza não tem paz. Quem não perdoa aquela pessoa que o machucou, com certeza não tem paz. Quem não perdoa aquela pessoa que lhe fez um mal, que marcou a sua vida, com certeza não tem paz. Jesus quem diz, em Mateus, capítulo 6, versos 14 e 15, tão conhecido de todos.
Diz assim a palavra: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. Você poderá estar num momento de maior felicidade do mundo, mas se aparecer aquela pessoa que você não perdoou, vai estragar tudo para você. Seu espírito fica envenenado. Você vive um inferno a cada vez que vê aquela pessoa que você não perdoa. E você sabia que a outra pessoa não está nem aí para aquilo que você sente? Você sabia que o único que está sofrendo é você? E se você não perdoar, você continuará sofrendo? E se você perdoar, aquela pessoa não vai ganhar nada com isso? Quem vai ganhar vai ser você. Porque você vai estar extirpando o veneno da tua alma quando você perdoar. Diga: Senhor, me ajude. O veneno da mágoa não machuca nem um pouquinho o teu inimigo. O veneno da mágoa só machuca você. Porque o seu coração se torna um depósito de lixo. Quando não perdoa. O teu coração se torna um depósito de mágoa, de ódio, de rancor e de ressentimento. E essas coisas ferem você. Mas quando você consegue olhar para o outro sem mágoa, você se liberta de todo esse lixo do teu coração, de todo esse sentimento ruim, de mágoa, de ódio, de rancor, de ressentimento, e você se beneficia da paz bendita e gloriosa de nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Diga graças a Deus. Último pensamento do texto. Quero meditar um pouco com você agora no final do texto que nós lemos. É o resultado final da oração de Jesus. Pensa comigo que Jesus orou ao Pai pelos piores seres humanos que existiam na época. Aqueles que o matavam, que o pregavam na cruz e não queriam saber nada de Deus. E você pensa que a oração de Jesus não foi respondida? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Pensa que o Pai não respondeu essa oração de Jesus? Vamos até Jerusalém, 40 dias depois da morte de Jesus. Pedro está pregando a palavra. E aqueles homens estão ouvindo a palavra. Aleluia. E aqueles homens, ao ouvirem a palavra de Deus, eles são tocados pelo Espírito Santo. A oração de Jesus, lá na cruz, por seus inimigos, agora está sendo respondida. Aqueles criminosos, aqueles algozes de Jesus, aqueles que esbofetearam Jesus, cuspiram em seu rosto, zombaram, humilharam e o pregaram na cruz, agora estão ouvindo a palavra através do apóstolo Pedro.
na primeira pregação após o Pentecostes, e eles estão sendo tocados pelo Espírito Santo. Isso está descrito em Atos, no capítulo 2, do verso 37 ao 41. E naquele dia, naquele mesmo dia, foram batizados 3.000 pessoas. Em um único dia. O maior avivamento que já aconteceu na face da terra. 40 dias antes, estavam xingando Jesus, blasfemando, pregando Jesus na cruz. 40 dias depois, estão aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, estão se batizando. Diga glória a Deus. 40 dias antes, estão perdidos, condenados ao inferno, sem Deus, mas Jesus faz uma oração ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. 40 dias depois, eles estão ouvindo a palavra de Deus, e o Espírito Santo está tocando o coraçãozinho deles, e eles estão entregando as suas vidas a Jesus. Diga graças a Deus, aleluia. Jesus orou por eles, e Deus respondeu a oração. 40 dias depois, foram alcançados pelo Evangelho Salvador, aleluia. Você tem orado por alguém que não quer nada com Deus? Continue orando. Deus vai responder. Deixe o tempo com Deus. O tempo não é conosco. Nossa parte é orar por eles, perdoar e abençoar e profetizar. O tempo é com Deus. Deixa Deus cuidar do tempo. Você tem um amigo que você já orou, mas ele continua indiferente a Deus? Pois então continue orando. Deus vai responder a tua oração. Diga graças a Deus. Você tem um ente querido? Você tem alguém na família que, olhando para essa pessoa, parece que não tem remédio, mas continue orando. Não desista. Não há impossíveis para Deus. Diga graças a Deus. Aleluia. Não desanime. Não desanime, não desista dessa pessoa. Deus não desistiu de você. Você não vai desistir também. Você já perdoou aquela pessoa que traiu você? Você já perdoou aquele pai que não te valorizou? Você já perdoou aquela mãe que não reconheceu você? Você já perdoou aquele filho, aquela filha que magoou você, que decepcionou você? Você já perdoou aquela pessoa que sujou o teu nome? Você já perdoou aquela pessoa que te caluniou? Não deixe que o teu coração se torne um depósito de lixo de Satanás. Não permita, porque isso só prejudica você. Perdoa. Olhe para Jesus, pregado na cruz. Não ora por si, ora pelos outros. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Amém? Vamos orar. Curva sua fronte na presença do Senhor Jesus. Pai, nós queremos orar nesta hora, consagrando a Ti as nossas vidas primeiramente, pedindo o Teu perdão. Pai, eu quero orar por pessoas que nesse momento decidiram perdoar. Muito obrigado, Senhor. Não fui eu, mas foi o Teu Espírito que tocou o coração. Não fui eu, mas foi a Tua palavra que convenceu. É o Teu Espírito que convence da justiça, do juízo e do pecado. Pai, eu oro por todos aqueles que nesse momento estão liberando perdão
aos seus algozes, aos seus ofensores, aos inimigos. Obrigado, Deus querido. Pai, eu quero orar por pessoas que estão orando por alguma pessoa agora, em especial. Deus, eu uno agora a minha fé com a fé dessa pessoa, e diante do teu trono de glória, nós oramos intercedendo, abençoando, profetizando, um tempo de cura, um tempo de restauração, tempo de libertação, tempo de perdão, tempo de alívio do coração, tempo de paz, aleluia, pela tua graça, Senhor, pelo mover do teu Santo Espírito, ó doce Santo Espírito de Deus, trabalha nos corações, remove, Senhor, todo o peso, toda a culpa, remove, Senhor, todo o pecado. Pai, em nome de Jesus, eu declaro a bênção do Senhor sobre todos aqueles que estão neste momento diante do Senhor, com temor, com tremor, que receberam essa palavra no seu coração e tomaram a decisão de liberar perdão, de abençoar as vidas. Ó Deus, liberamos a palavra que o Senhor liberou para Abraão. Sê tu uma bênção, Pai, em nome de Jesus. Declaro, cada um dos meus irmãos seja uma bênção. Sê tu uma bênção na vida das pessoas, em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos fazer a entrega do nosso dízimo ou da oferta. Se você trouxe algo para Deus, vamos ministrar mais uma vez esse louvor. A Ariane vai me ajudar e já oraremos encerrando em nome de Jesus. Seja exaltado, Cordeiro Santo. Seja exaltado, Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Neste mundo, as desilusões são tantas, mas existe uma esperança
Glória a Deus. Amém. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos colocar de pé, erguer nossas mãos para Ele e agradecê-lo por esse momento maravilhoso que Ele nos concedeu aqui. Amém? Nós continuamos aqui ministrando os cultos, todas as quartas-feiras, 20 horas, domingo às 10 horas da manhã. Como se tivesse o templo cheio. Não importa quantas pessoas estiverem aqui, estaremos ministrando a palavra como se estivessem todos os irmãos aqui. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Seja exaltado, ó Deus, nesta hora, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Brilha a tua glória, Senhor, sobre cada casa dessa cidade. Brilha a tua glória sobre cada família aqui representada, sobre cada membro deste ministério, cada líder, cada obreiro, cada pastor. Em nome do Senhor Jesus, engrandeça, Senhor, o teu nome nesta hora, porque só o teu nome é excelso, só o teu nome é digno de toda a glória, de todo engrandecimento, de toda honra e todo louvor, em nome de Jesus. Graças a Deus. Pai, abençoa cada lar aqui representado, cada família aqui representada, e oramos já consagrando a Ti o culto de domingo, Pai, para que a glória do Senhor se manifeste mais uma vez, e daremos a Ti sempre a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe cada recurso financeiro, cada centavo que foi apresentado na mesa do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Shalom. Deus te abençoe. Glória a Deus.